paz seja convosco mais uma vez, começando uma live neste sábado abençoado. E eu gosto de falar aqui no início já, porque tem pessoas que vão assistir depois, né? Eu vou estar disponibilizando essa live aqui lá no meu canal no YouTube, tá bom? Leandro e Elaine na Irlanda. Segue aí. Eu vou estar conversando com o pastor Babão aqui. Com você agora, meu brother. Valeu, valeu. Pastor, primeiro quero te agradecer, viu, pela disponibilidade aí de bater esse papo. Eu já acompanho o seu trabalho pela internet já tem algum tempo, né? E, poxa, fico muito feliz, assim, em ver, né, esse trabalho que você realiza ali na Cracolândia. É uma região que eu conheço muito bem, porque trabalhei ali na Santa Efigênia, trabalhei muitos anos ali no centro. Então, eu conheço bem ali, né? Já venho acompanhando essa degradação do centro há longo tempo. E quando eu soube do seu trabalho, fiquei feliz, né? Porque é uma pena a gente ver a situação daquelas pessoas ali, jovens, crianças. Então, quero dar os parabéns aí pelo seu trabalho e muito obrigado aí por poder compartilhar um pouco da sua história comigo aqui. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Prazer também conhecer o pastor e saber que o pastor também conhece bem ali o perímetro, né? A região do centro, que realmente está degradante mesmo, está destruída, né? E nós estamos aí em situações completamente diferentes. Você está aí na Irlanda, né? E eu aqui no Brasil, na Cracolândia. E é tão impressionante. Boa noite, Sibeli. Um abraço, querida. Boa noite. E é tão impressionante que essa semana eu fui fazer um trabalho ali na Santa Efigênia, que é um trabalho que a gente faz de evangelização, e eu perguntei de uma amiga minha, uma irlandesa, que mora aí, chamada, eu vou tentar, a Verna, o nome dela é Verna, ela é irlandesa. Rapaz, essa menina fez tanto trabalho comigo aqui na FEBEM, na Fundação Casa, e a gente tem maior saudade dela, que ela voltou, né? Foi embora para a Irlanda, tá morando aí de novo e tá dando aula, mas uma grande mulher de Deus. Deus abençoe, Nossa. Né? Nossa, que legal. Depois, se você puder, me passa o contato dela. Você sabe onde ela mora aqui? Deixa eu dar um abraço aqui, que eu vi que a Suzana entrou. Suzana, Deus abençoe sua vida. Quem não conhece também, gente, o testemunho da Suzana, vai aí no Instagram, Suzana Carlos, um testemunho tremendo, maravilhoso, que vai impactar a sua vida. Ela que esteve durante muito tempo aí na homossexualidade, ex-homem trans, e tem um testemunho forte demais. Então, depois acompanha aí, Suzana Carlos. Pastor, aí, se o senhor puder depois, me passa que eu gostaria de conhecê-la. Ótimo, ótimo. Eu vou conseguir o telefone da Verna e eu vou passar para você, sim, com certeza, para você estar entrando em contato com ela. Uma grande mulher de Deus aí da Irlanda, viu? Ela morou aí no Brasil? Morou durante muito tempo. A Verna, ela era missionária integral aqui do GEAME. A gente fez um trabalho durante muitos anos na Fundação Casa e ela tem um trabalho com jovens, adolescentes muito grande. Eu tenho quase certeza que ela continua esse trabalho aí na Irlanda. Eu vou pegar o telefone dela e vou passar para o pastor. Legal, poxa, agradeço. Gostaria muito de conhecê-la, vai ser um prazer. E, pastor, antes, a gente já vai falar da Cracolândia já. Para quem está entrando agora aí e não conhece, né, o pastor Babão, ele faz um trabalho ali na Cracolândia fantástico e ele já vai falar desse trabalho. Mas antes, queria que você falasse um pouquinho da sua infância, da sua história. Você é de São Paulo mesmo, pastor? Na realidade, eu me considero um paulista, né? Eu nasci na Bahia, eu só nasci na Bahia, criado em São Paulo, né? Há 50 anos, morando em 56. Eu amo essa cidade, né? Eu sou paulista, meu filho de coração. Paulista, minhas filhas paulistas, mas eu nasci na Bahia, né? Eu vim para cá muito cedo, sou órfão de pai, né? Perdi meu pai muito cedo, tive que ir para a rua, né, se virar, catar lixo, sucata para sobreviver. Minha mãe que criou 5 filhos adotivos, 4 legítimos, e
sustentou todos nós, pegando o resto, pegando o lixo, né, para sobreviver. E eu fui para a rua muito cedo, né? Tive um complexo de inferioridade muito grande pelo fato de eu não ter pai e fui procurar uma solução para poder suprir esse complexo de inferioridade na macumba, na Umbanda, onde eu ia consultar esses Exus, esses demônios do inferno, para poder ser rico, famoso e ter dinheiro. Até um dia que, numa dessas consultas, um desses demônios falou que eu ia estar numa gaiola de passarinho sem dever nada. E realmente, eu fui preso por um crime que eu não cometi, fui acusado de roubar um caminhão com a carga de fogão, o ladrão estava de camisa vermelha, eu passei de camisa vermelha e... Deixa eu só desligar aqui. Eu fui preso, né, por causa disso, de uma camisa vermelha, e aí, depois disso, caí na cadeia, fiquei revoltadíssimo de ser preso inocente, sem dever nada, apanhei muito da polícia. Depois disso, eu saí da cadeia, entrei na torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde. Isso você tinha que idade? Oi? Isso você tinha que idade? Eu tinha meus 18 para 19 anos, pastor, né? Aí entrei na Mancha Verde, na torcida do Palmeiras, depois que aí que desandou tudo. Comandei aqui em Guarulhos a Mancha Verde, palmeirense, né? Até um dia que uma policial me convidou para ir na igreja. Eu detestava crente, não queria saber de igreja, achava que crente era tudo ladrão, né? Sempre tive aquela visão do Bispo de Macedo, né? Crente é tudo ladrão, igual o Bispo de Macedo, era revoltado. Mas a palavra de Deus diz que não foi vós que escolheste a ele, mas ele que escolheu a vós, nomeou, né? Para que a gente fosse desse fruto, o fruto permanecesse, aquilo que nós pedisse em nome dele, ele ia conceder. Então, Jesus me escolheu naquele dia, em 1994, na igreja Renascer em Cristo. Eu entrei na igreja muito louco, muito louco. O pessoal pensou que eu ia roubar a igreja, né? Tanto que eles começaram a orar, e depois que eu fui saber disso, né? Naquela época tinha um pessoal muito acolhido, eles acolhiam muito nós, um pessoal muito amável, fui muito bem recebido na Renascer, cuidaram de mim durante bom tempo, e ali, depois que eu aceitei Jesus, na outra semana, depois de alguns dias, eu já estava pregando a palavra de Deus dentro do Carandiru, casa de detenção, 8.000 presos. Não sabia quem era João, quem era Pedro, quem era Davi, não sabia nada. Sabia quem era Jesus, o principal, né? E aí foi onde eu comecei a pregar, em quase todos os presídios da capital de São Paulo. E depois que eu comecei a pregar, eu saí da Renascer, né? Meu tempo acabou e já tinha trabalho nas ruas, nos hospitais. Aí eu fui formado capelão pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, pela OMEB, né? E comecei a dar aula de capelania. Formei mais de 3.000 capelões no Brasil, através da OMEB e através do meu curso também. E aí, pastor, depois disso nós decidimos abrir o Ministério Fogo Cruzado da Igreja Sem Parede, que foi motivo de lutas, dificuldade, porque muitas pessoas se levantaram, muitas pessoas falaram mal, falaram que não existia esse negócio de igreja sem parede, que tem que ter o templo, tem que ter pastor, tem que ter cobertura, tem que ter tudo isso aí que a gente conhece, sabe? E aí eu decidi, e a minha esposa, dar continuidade no nosso chamado, que é a Igreja Sem Parede. E graças a Deus, pastor, graças a Deus, depois disso, hoje nós temos uma enxurrada de igreja sem parede no Brasil, que as pessoas me ligam para saber o que é a igreja sem parede, como que é. E hoje eles perguntam se eu dou cobertura, eu falo que não, porque, entendeu? Não, eu respeito todo mundo, sabe? Mas cobertura eu falei que não é o meu chamado, mas a gente somos amigos, a gente oramos, se quiser ligar para mim e tal. E hoje, graças a Deus, estamos aí na Cracolândia, estamos nos hospitais, na rua, no sertão, né?
deixamos toda a nossa vida circular há 27 anos para poder estar fazendo esse trabalho e servindo a Deus. E você estava falando, pastor, né? Eu achei muito interessante, a sua conversão foi lá na Igreja Renascer, você disse que foi em 94, eu me converti em 92, e nessa época, em 94, eu frequentava muito o Espaço Renascer ali, de segunda-feira, então Pô, eu você é da minha época, da época da Lins, a gente da é época do contemporâneo lá, CPP, da Comunidade da Graça. Né? Isso mesmo, isso mesmo. E a Renascer fazia um SOS da trabalho Vida. maravilhoso. SOS da Vida no Pacaembu. No Pacaembu. Na realidade, eu fui líder do Projeto Amar durante muito tempo. Quem foi meu pastor, que foi, assim, um cara que eu tenho total respeito, pastorzão mesmo, Zé Bruno. Zé Bruno, da banda Resgate. Né? Eu me converti, eu aceitei Jesus com o pastor Cláudio, que depois virou o bispo Cláudio, né? Que ele era de Guarulhos. E aí, logo em seguida, veio o Zé, que o Zé era da banda Resgate, ele era diácono. E aí o Zé foi meu pastorzão, assim que... Nossa, hoje ele está com o Ministério A Casa na Rocha, né? Sim, que legal. Poxa, acompanhei tudo esse pessoal aí, Cats Barneia, né? Resgate, Cadoche, acompanhei todo esse pessoal, Banda Rara. E naquela época... Sim, Luciano naquela época... É pior. Ô, pastor, na época que o gospel era gospel, hein? Exatamente. Ali era gospel. Eu lembro do White Cross, do Guardia, Roy Polói, né? Aí você ia lá pro Rio de Janeiro, tinha Rebanhão, Carlinhos Félix, pô, tinha essa galera toda lá. Tinha uma banda de rock muito boa lá no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, que participava do SOS. Não, um pessoal maravilhoso, né? Foi uma época, assim, em que eu vejo, pastor, que além de surgir ali o apóstolo Estevão, né? Ele revolucionou, assim, a música evangélica, fez um trabalho maravilhoso e começou esse resgate, né, de jovens das drogas, esse pessoal, assim, que era meio rejeitado pelas igrejas, né? Pessoal meio doidão, não, e a Renascer abraçou todo mundo, e jovens que estavam perdidos começaram a ir para Jesus, e foi um período, assim, maravilhoso. Assim, eu glorifico a Deus, sabe, pastor? Porque eu e você, não desprezando nada, mas o melhor tempo do gospel, eu creio que foi. Época do tio Cássio, Ademar de Campos, né? Época do apóstolo Estevão, Banda Rara, Pedra Viva, era Kadosh, Atos 2, pô, era muito da hora, né, pastor? Não, fantástico, fantástico. O pessoal aí marcou a vida de milhões de pessoas, né? E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Mas olha, eu via jovens ali sendo transformados, sabe? Vidas sendo mudadas. E muitos desses que se converteram nessa época, hoje estão aí pastoreando igrejas, né? Sendo líderes de ministérios. E é muito bom, né? A gente poder ver esse resultado, esse fruto que nasceu lá atrás. Rapaz, eu vou falar para você. Até hoje, eu sou fã do Ministério de Louvor da Renascer. Muda, sai, muda. Eles têm uma unção diferenciada, que a unção está sobre eles ali, que os louvores deles é brincadeira, né, pastor? Eu lembro de uma... Ela era muito minha amiga, rapaz. Eu não sei se você lembra, ela era uma gordinha, que era do Renascer Praise. Começava com R o nome dela. Ela, Soraya, rapaz, meu Deus. E aí depois entrou o Paulo Rogério, e até hoje ainda o Ministério Renascer é muito, muito maravilhoso no louvor, né? Não, sem dúvida. E o Renascer Praise, eles influenciaram toda uma geração naquela questão de adoração, não é? Porque em muitas igrejas não tinha equipe de louvor ainda, né? Não tinha, assim, banda. E aí a Renascer lançou isso e todas as igrejas ali foram atrás.
E eu admiro muito, sabe? O apóstolo é um visionário, é uma pessoa maravilhosa, assim, não é? Que tomou muita pancada, muita pedrada, né? Pelo mundo religioso, e eu acredito que você também deve ter sofrido muito com isso, né? Graças a Deus que vem mudando. Mas é isso, tem que ir para frente. E falando agora do seu trabalho, como é que surgiu a Cracolândia na sua vida, no seu ministério? Você era usuário de drogas ou não? Não, não. Na realidade, eu era alcoólatra, fabricava lança-perfume e era viciado em lança. Eu nunca fumei maconha nem cheirei cocaína. O ministério começou, eu creio, já foi dentro da Renascer, né? Porque eu me convertia e com Zé Bruno eu tive toda a oportunidade de fazer esse trabalho. Eu pegava os moradores de rua, levava para a igreja, na Renascer, e ali eu pedi para o Zé se ele deixava eu fazer olha só que viagem, um kit mendigo, né? Aí ele, Babão, faz o que você quiser, Babão, faz. Aí eu comprei tesoura e tal. Então eu pegava os moradores de rua, os mendigos, e levava para a igreja. E ali foi indo, levava para a igreja. Aí depois, eu não sei se você lembra, da tia Ruth, que era a mãe do Jadão. Jadão era do Carlos Vanéio, o baixista, lembra? O Jadão, sim. A mãe dele, eu não estou lembrado. Assim. A mãe dele era a tia Ruth. O Jadão até, Deus recolheu ele agora há pouco, né? Aí, eu ia pro Copan, junto com a tia Ruth, dar banho nas crianças, de cuidar das crianças de rua. Pastor, naquela época eram muitas crianças. Então, lá no Copan, a gente dava banho, a gente trocava, a gente dava comida. E quando eu saí da Renascer, eu fui pregar nos presídios, eu já tinha esse trabalho já. Então, eu só dei continuidade, porque o trabalho começou bem antes da Cracolândia. Aí veio essa praga, né, desse crack, que na época o crack ele era feito o quê? A cocaína, esquentava na colher, virava pedra e fumava, né? Agora aí, eu continuei e estamos até hoje na Cracolândia, né? E o senhor tem uma ideia de quantas pessoas tem hoje lá na Cracolândia, de usuários ali? Porque eu trabalhei aí na Santa Ifigênia em 2005. E nessa época, eles ficavam mais ali na Rua dos Gusmões, por ali, não era mais concentrado ali nessa região. Só que nessa época, em 2005, eu lembro que a gente conseguia até andar aí pelas ruas, sabe? Não tinha tanto perigo, tanto medo, né? O ano passado eu estive aí no Brasil e a minha agência bancária é aquele Bradesco que você deve conhecer, que é ali na Rua Vitória, com a Conselheiro Nébias, que até fechou, aquele Bradesco. E eu fui ali, estava impossível entrar e estava dando medo, assim, por tantas pessoas, né? A Cracolândia, ela se expandiu de uma maneira, nesses últimos 10 anos, que piorou demais. Você tem uma ideia hoje de quantas pessoas, de usuários que tem aí na Cracolândia? Pastor, segundo a última pesquisa, até mesmo pela prefeitura, da Praça da Sé até o final da Rua Prates, que é passando ali pelo Borretier, acabando ali perto ali da Marginal, da Gaviões da Fiel, 42 mil pessoas morando na rua. Meu Deus, é muita gente. Hein? 42 mil. Na Cracolândia, Baixada do Glicério, Pátio do Colégio, Praça da Sé, entendeu? Agora, o usuário indo para a região da Avenida Paulista. Então, hoje, né, a Cracolândia hoje é 2, 3 mil pessoas rotativas todo dia, entendeu? Infelizmente, virou um ponto turístico de dependente químico. A Cracolândia hoje, você está na Cracolândia hoje, ela é a palavra de Deus que diz: pede as nações, te darei por herança. Ali é nações. Ali tem japonês, africano, americano, francês, entendeu? Holandês, e tudo que você possa imaginar tem na Cracolândia. Paz, Neia, Deus te abençoe, minha amiga. E hoje a Cracolândia, ela é um caso de
saúde, sabe, pastor? De saúde. Hoje, infelizmente, quase 20 anos atuando no centro de São Paulo e eu nunca vi nenhuma solução objetiva do poder público. Não, eu vou falar para lembro. você. Eu cansei de andar ali pelo centro, né, de São Paulo, que eu, como eu disse, eu trabalhava ali, e eu cansei de ver crianças, sabe? Eu me lembro disso, uma vez eu andando ali na Rua Aurora, uma criança, um menino devia ter uns 8 anos, numa mão ali um cigarro, na outra mão baseado, e meninas grávidas, o que tem de adolescentes grávidas ali, né, jovens grávidas fumando crack, e aquela degradação, assim como ser humano, que é algo triste demais. E isso vem se arrastando e ninguém resolve, né? Ninguém resolve. Eu posso te falar, Pode falar para você. Se as igrejas evangélicas saírem do perímetro Cracolândia, acontece uma desgraça muito grande. Eu imagino isso. Porque o poder público abandonou. Hoje, se não fosse as igrejas ali no centro de São Paulo, já tinha um maior caos de destruição do mundo. Por quê? Porque hoje, quem está ali, eu vou até falar a igreja católica e a igreja evangélica. Você vai lá, você vê os franciscanos, entendeu? Você vê os padres, você vê as igrejas evangélicas atuando, entendeu? Nós estamos lá toda terça, sexta e domingo. Pastor, sem um centavo do poder público, sem um real, eu desafio qualquer um do poder público a falar, entendeu? Eu dei R$1 para o pastor Babão. Pastor, o senhor não tem uma ideia. Eu e a minha esposa, a gente sofre muito porque nós não temos uma base missionária no centro. Vários projetos tem, a Missão Sena tem, o Instituto Sonhe tem, a Ação Retorno tem, a Cristolândia tem. Eu estou há 20 anos. Eu fui pedir esses dias uma concessão de um prédio. Os caras estão de brincadeira. O poder público, eles olham a igreja evangélica como invisível. Ele não está nem aí. Agora, pastor, eu não tenho medo de falar. Eu não sou esquerda, eu não sou PT, nunca vou ser, nunca, tá? Porque meus princípios evangélicos. Tamo junto. Mas quem mais olhou, pastor, pelas igrejas, quando, em todo esse tempo, foi o PT. Pastor, quando entrou os políticos de direita, eles chegaram lá derrubando a Cracolândia, as casas com criança dentro, com família dentro. Eles nunca chamaram a igreja, pastor, para sentar, para conversar. Eu falo do que eu vi. Eu tive reunião com a secretaria, entendeu? Do pessoal do PT, quando era o Haddad. E eles conversavam, e eles tratavam nós de igual. Agora, entendeu? Com tudo isso, pastor, é um absurdo o poder público. É um absurdo. Eles, mas nós vamos dar oportunidade. Para não falar, eu não gosto de nosso ministério, na nossa ata, pastor, tem lá um parágrafo que é proibido nós se envolver com política. Respeito, pastor, todo mundo. Entendeu? Respeito, quem quer ser político pode ser, Marcos Feliciano, Gilberto, né? Deus abençoe. Mas nós não. Mas, pastor, quando nós formos precisar, mas tem um cara que eu vou te falar, você vai conhecer o pai dele e a igreja dele. Esse cara chama Carlos Alberto Bezerra. Já ouviu falar? Sim, da Comunidade da Graça, conheço. Você é louco. Esse cara, eu tenho que bater palma para ele. Pastor, no meio de
99,9% de cristãos, políticos crentes, eu não estou falando, esquece. Mas esse cara é um cara que está de parabéns. Então, o poder público deixou, sabe, pastor? Sim. E graças a Deus que nós ainda tem aí o Carlos Alberto, né, que, sabe, ainda houve. Mas aí você pode perguntar, bom, o que o Carlos Alberto faz para você? Pastor, nós temos famílias morando na rua. Famílias que vêm da Venezuela, que vêm da Colômbia, que vêm do Congo, que vêm do Afeganistão. Você sabe disso. E toda vez, pastor, que eu liguei para o Carlos Alberto para apoiar essas famílias nos hotéis solidários, todas as vezes ele acolheu com dignidade e com amor, sabe? Então, assim, eu não vou generalizar, porque tem o Carlos Alberto que tem sido uma bênção. Eu hoje vejo a Cracolândia, né? A gente estava falando desse abandono do poder público. Eu, sinceramente, eu vejo sempre, o ano que vem nós vamos ter eleição para a prefeitura. Vai novamente esse tema vir à tona, né? E todo mundo, não, eu vou resolver. Eu, sinceramente, eu não vejo uma saída para aquilo ali. Conhecendo um pouco ali, eu não vejo. Você enxerga, do ponto de vista, assim, político, uma solução para aquilo lá? Pastor, se o poder público, se eles quisessem, humanamente, com amor, teria solução. Entendeu? O poder público quisesse. Porque o problema é muito mais de saúde do que do crack. Ali, pastor, dava para fazer um trabalho de excelência. Era só eles eles ouvir, entendeu? As entidades que estão em volta, entendeu? Tentar se organizar e ver o que precisa fazer. Vai ter eleição. Você já percebeu que toda época de eleição, a Cracolândia, ela é assunto em todos os canais de televisão? Sim. Isso faz quase 20 anos que eu estou, pastor. Isso é ridículo. Eles, na época de eleição, a imprensa vai para cima, vai todo... Por quê? Porque a Cracolândia, ela entendeu? Um lugar que para os políticos, é um palanque eleitoral maravilhoso. Só que acabou as eleições, esquece. Mas agora, e o palanque eleitoral é através do quê? Da opressão. É batendo, é tiro, é opressão. E aí, pastor, acontece isso que está acontecendo agora, que todo mundo pergunta para mim. O que está acontecendo na Cracolândia? Normal, de época de eleição. Mas, uma coisa também que me deixa triste. Se as igrejas de São Paulo quisessem, também, pastor, o problema é muito mais espiritual. Sim. Deus não mandou o poder público, Deus mandou nós. Amém, pastor, eu creio. Nós não podemos, o poder público, ele faz a parte dele de governo. Mas quem Deus mandou foi nós. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho. Aí falei, fazer discípulo. Entendeu? Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Deus, ele está falando com a igreja. Ele não está falando com o poder público. Mas, pastor, nós somos cercados das maiores igrejas do Brasil. Vou te dar um exemplo. Renascer em Cristo na Moca. Templo de Salomão, na Celso Garcia. Assembleia de Deus do Brás. Vamos lá. Quadrangular. Assembleia de Deus Belém. Igreja da Graça. Igreja da Graça. Pastor, nós estamos com as igrejas mais ricas do Brasil, cercando a Cracolândia.
e a Cracolândia continua do mesmo jeito. É. Deus não mandou, Deus não chegou pro governo e falou: Lula, vai lá, liberta o meu povo, Bolsonaro. Não. Deus falou para a igreja aí. Deus falou para a igreja dar comida. Deus falou para a igreja ir para o hospital, né? Oi, Leni, um abraço, querida. Deus te abençoe. Então, pastor, o problema, que nem o poder público está errado, mas eu vejo mais problema na liderança evangélica do nosso país, com as guerras de ego, meu ministério, eu posso. Pastor, eu não vou citar aqui para você, para não escandalizar, e também Deus não é um Deus que escandaliza. Já tem um monte de escândalo. Eu fui dar palestra em umas 3 maiores igrejas de São Paulo. Eu perguntei para ele: se eu pegar o meu público, 3 ônibus, no culto de domingo, eu posso trazer eles aqui no culto de vocês? Não, aqueles não entram. Não entra, não. Mendigo, travesti, morador de rua, não. Mas por quê? Nossa igreja é elitizada. Ah, nossa igreja tem bastante polícia. Ah, não, vai esvaziar a igreja. Você está vivendo um tempo aí, na Irlanda, o que você falou da ideologia de gênero, as igrejas aqui no Brasil. Pastor, quando Jesus falou bem assim, contando da ceia, sai pelos valados, os coxos, os aleijados, os mancos, não é isso, pastor? Pega todos eles, porque os 3 lá, um foi pro sítio, o outro foi casar, o outro comprou o boi, então vai lá, pega todo mundo. Pastor, Jesus não está falando, vai em Alphaville, vai no Brooklyn, vai sei lá, vai lá no Rio de Janeiro, e traz os milionários. Então, você vê que hoje a igreja é invertida, entendeu? Jesus está chamando para a ceia. A ceia quer dizer para salvação. E hoje, pastor, muitas igrejas no Brasil estão fechando a porta para a salvação dos excluídos. Infelizmente. Ontem eu estava fazendo um curativo numa menina chamada Michelle. Eu faço curativo nela terça e sexta, que ela, eu creio que Deus me deu um direcionamento, parece que tem um vidro dentro do pé dela. E eu fui comprei pinça, comprei tesoura, sabe, tudo de enfermagem, e eu sempre faço curativo dela. Sabe o que ela falou para mim ontem, pastor? Um calor horrível aqui em São Paulo, pastor. O calor aqui tá... Eu estou falando com o senhor, eu estou com água e estou com o ventilador ligado. O pessoal que está assistindo sabe. Pastor, a Cracolândia onde estava no inferno. Ali não tem paz, pastor. É briga, é sangue, é garrafada e tal. E tudo isso é normal. E eu estava sentado fazendo meu curativo. A Michelle foi estrupada pelo irmão dela, pastor. Nossa. Ela foi falar para a mãe dela não acreditou nela. Ela com 12 anos, não, 14 anos, ela foi para Cracolândia. O irmão dela estrupou, pastor, as 2 filhas dele. Meu Deus. E a Michelle está na Cracolândia até hoje. E ela fala para mim, pastor Babão, eu tenho medo da minha sobrinha vir para cá, porque a sobrinha foi estrupada também. O irmão dela está preso. Pastor, eu faço curativo nela. Sabe o que ela falou para mim ontem? Ela falou assim, vocês cuidam de nós, né? Vocês cuidam de mim, né, pastor? Pastor, ela falou um negócio para mim, eu fingi que não ouvi, porque eu falei, eu não vou responder,
Ela falou bem assim, você não tem nojo de nós, né, pastor Babão? Eu tô toda suja, meu pé fedendo. Nossa, vocês não têm nojo. Aí, pastor, sabe o que é que entra? Entra aquela passagem. Não foi eu que escolhi, não foi eu que escolhi ao Senhor, mas Ele que me escolheu. E Ele me amou primeiro. Na hora que eu vi aquilo da Michele, pastor, ela falando aquilo, vocês não têm nojo. Eu olhei, eu falei, Jesus, obrigado. Obrigado, porque não é o pastor Babão, não é eu. Né? Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Logo em seguida, pastor, tinha um outro sentado. Ele olhou para mim e ele falou, pastor, dá para você continuar o meu curativo? Eu falei, dá, querido. Na hora que eu fui, graças a Deus que eu tinha comprado as pinças, comprado as tesouras, eu comecei a tirar a pele, aí comecei a fazer curativo. Ele falou bem assim para mim, obrigado, Babão, obrigado. Porque eu não confio nos médicos. Eu não confio nos médicos que vêm aqui. Mas na igreja eu confio. Eu quero falar isso, pastor, não como Ministério Fogo Cruzado, não como pastor Babão, mas a igreja é difícil. Sabe por quê? Não é só eu. Pastor, teve uma menina que essa semana, ela falou, pastor Babão, vou te mandar uma oferta para te ajudar. Eu fiz faxina. Eu falei, amém, amém. Ó, é pouquinho, mas eu fiz faxina, eu estou mandando para você. Sabe quanto foi o Pix dela, pastor? 10 reais. 10 reais. 10 reais, pastor. Ajuda. Tanto pagar as minhas despesas com a minha família, cuidar daquele povo. Eu vou te falar mais. Na pandemia, pastor, nós não paramos um dia. Eu, a Jana, o Gabrielzinho, não sei se você já viu meu filho na Cracolândia, ele tem 8 anos. Menino, pastor, eu não obrigo ele a ir, eu não falo nada. Ele tem 8 anos. Pai, eu quero ir para Cracolândia. Ele vai, ele evangeliza e tal. Pastor, na pandemia, nós fomos para a estrada, porque os caminhoneiros não tinham o que comer. Eu não sei se o senhor já estava na Irlanda ou não. Já estava. Já, né? Os restaurantes estavam fechados. Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu vivo vendendo os bonés que eu levo nas igrejas, pastor. Eu faço camisa e eu vendo nas igrejas. Hoje, nós sustentamos missionário e nós abençoamos muitas vidas. Ouve só. Na pandemia, igreja sem parede, Ministério Fogo Cruzado. Pastor, eu vivo das ofertas que eu recebo nas igrejas. Nunca comprei para pregar. Os pastores me abençoam e eu levo o meu material. Na pandemia, Deus mandou nós pegar 5 missionários para sustentar. Aí eu orei e falei para a Jana, eu não estou pregando, não estou vendendo material, como que nós vamos pegar esses 5 missionários? Pegamos 5 missionários, pastor. Aí a Jana falou, Babão, agora é a hora da gente fazer rodovia. Falei, como assim? Vamos levar comida para os caminhoneiros. Pastor, pandemia, sem dinheiro, minha esposa é louca. Pastor, basta a gente se colocar. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas da convicção dos fatos que se espera. Pastor, começamos de 5.000 marmitas. Meu Deus. Mais de 5.000 Bíblias entregando. Pastor, teve um dia que eu estava na Cracolândia, Deus abençoou o pessoal do Bom Prato aqui de Guarulhos, que eles vendiam a marmita para nós por R$1, quando acabou o nosso dinheiro. Quando a gente ia comprar marmita, eu estou na Cracolândia, uma menina veio toda torta, assim, com cachimbo de crack, e eu estou na Cracolândia, ela toda torta. Pastor, falei, fala, filha. Ela falou assim, estou semeando o meu trago para a igreja. Falei,
estou semeando R$1, é o meu trago. Eu ia fumar, mas eu não vou, eu quero dar para a igreja. Deu R$1. Uma usuária. Uma usuária. As marmitas custavam R$1. Algum caminhoneiro do Brasil foi sustentado por uma usuária de crack na pandemia. Comeu uma marmita, teve uma sobremesa, ele está em algum lugar do mundo. Sei, talvez um dia a gente pode conhecer uma usuária de crack. Eu comecei a orar por essa menina, orar até hoje. Eu também não sei mais do destino dela. Mas, pastor, marcou a minha vida. Marcou. Na pandemia, eu amo café. E a gente tinha um tempo de José, se tinha que segurar um pouquinho aqui, gastar menos ali, porque a gente não sabia, né, pastor? Sim. E eu amo café Melita. Eu amo. Pastor, eu falei para a Jana, minha esposa, eu falei, bom, tem um dinheiro aí para nós comprar um café Melita? Ela falou, tá bom, até tem, mas nós temos que segurar um pouco, porque o café Melita é o mais caro. No nome de Jesus, parou uma pastora amiga minha, baita de um carrão, na pandemia. Falou, esse babão, eu estava indo no mercado, Deus me mandou passar aqui. Me trouxe uns fardos de arroz, de feijão. Sabe o que ela trouxe? 10 pacotes de café Melita. Olha só. Para a honra e glória de Deus. Basta só a gente se dispor, né? Tudo é dele, para ele e por ele. Não, é verdade. E assim, é um trabalho árduo, difícil, mas aquelas vidas ali, elas têm o mesmo valor que a gente, né, pastor? É o mesmo valor, eles não são menos importantes, eles não são menos humanos do que nós. E você estava falando aí dessa menina que foi estuprada, né, pelo irmão. Quantas pessoas que estão ali, que vêm, que tem uma história terrível de vida, a pessoa às vezes está naquela situação lá, não porque ela quer, por uma opção, mas por várias circunstâncias da vida, né? E nós, como cristãos, a gente não pode fechar os olhos. Você estava falando isso, me veio a passagem ali do bom samaritano, né? Quando o homem estava caído lá, quase morto, e as pessoas passavam ao largo, né? Insensíveis, né? Fingindo que nada estava acontecendo. O pessoal está quase morrendo ali, e as pessoas estão, não, isso não é problema meu, isso não é problema meu, né? Mas a gente precisa realmente se envolver. Eu fico muito feliz, sabe, com esse trabalho. Gostaria que não tivesse esse trabalho para você, né? Gostaria que não fosse necessário. Mas ali no meio daqueles usuários, eu tenho certeza, vão sair pastores, missionários, grandes homens de Deus, grandes mulheres ali vão ser salvas e vão impactar o mundo com o testemunho. E muitas vão falar, um dia um pastor lá, ele acreditou em mim, não é? Eu recebi uma marmita, um café da manhã. Como é que funciona o seu trabalho? Você está 3 vezes por semana lá, né? Eu vou de terça, sexta e domingo. De terça, eu saio daqui de Guarulhos às 10 horas. Por quê? Porque a prefeitura, ela tem lá uma ONG, que na pandemia, eles contrataram essa ONG para dar marmita. E essa ONG, eles não tinham conhecimento do perímetro. E aí, como as missões têm, a prefeitura pediu para as missões ajudar eles, por causa do medo, da violência e tal. E aí, todas as missões, junto com o pastor Daniel Queco, que é da comunidade Bexiga, as missões que atuam no centro, começou a ajudar eles. E nós começamos a ajudar eles a entregar marmita. E nessa de entregar marmita, nós fazemos o culto, Pai Nosso, a palavra, né? Fazia isso na pandemia e até hoje. Então, eles entregam a marmita, muitas vezes a gente também, eles pedem para ajudar, a gente entrega, e a gente faz a parte espiritual e a gente tira e envia para as clínicas. Isso Sim. de terça e sexta. Domingo, 5h30 da manhã, nós fazemos o Café com Cristo, que é o Ministério Fogo Cruzado.
Eu tenho um parceiro, um amigão meu, que é o Grupo Farina, que doa os pão. Eu tenho amigos, o Ministério também compra o café, a Casa de Recuperação faz o café, traz para mim aqui 5 horas da manhã, café e café com leite, bolo, pão com mortadela, excelente. Aquilo que eu quero comer, pastor. Amém. O que eu quero comer é o que a gente levamos para ele. 5 horas da manhã a gente já estamos lá. Eu tenho uma equipe, que é uma enfermeira, que é de Jundiaí, ela e o marido dela. Eles fazem os curativos. De domingo, eu faço de terça e sexta. E ali, a gente fazemos o café com Cristo, né? Entregamos café, o pão, o suco. Tem os missionários que ora, que ministra, que aconselha, e os carros já ficam ali preparados para a gente enviar eles para a Casa de Recuperação. Né? Esses 3 dias é o trabalho que nós fazemos. E toda semana vocês levam alguém para a Casa de Recuperação? Toda semana vocês tiram alguém de lá? Pastor, é que eu tinha ganhado uma van, e a van, ela era 2010, uma Thread, e ela quebrou, e deu um custo muito caro. Eu usou um empresário para poder arrumar ela, e nós vimos que nós não ia dar continuidade. Por quê? Por causa que o custo dessa van, essa Transit, é muito caro. E nós vendemos ela, colocamos o dinheiro no banco. Pastor, se nós tivéssemos um carro, entendeu? Um motorista, todos os dias, nós tirava de 5 a 10 pessoas, ou até mais. Aí hoje, como que a gente faz? Eu dou pão, eu sustento quase 20 casas de recuperação, mais 2 asilos e um projeto de criança. O Grupo Farina passa os pães, eu faço a distribuição para esses projetos. Então, eu tenho permuta de casas de recuperação. Eles me dão as vagas. Então, como eles me dão as vagas, e hoje eu não tenho um motorista, uma van para estar levando eles todo dia, o que acontece? A gente leva eles até o metrô, a gente dá o endereço, paga a passagem deles, e aí eles vão para a clínica, entendeu? Mas, se eu tivesse condição de pagar um motorista, se eu tivesse uma van, tivesse um carro, para falar para eles, ó, nós vamos, e é o seguinte, na hora que precisar, porque eu tenho parceria em Guarulhos, Campinas, Mogi, Suzano, Mariporã, todas essas casas que eu ajudo, eu tenho. Mas o único problema mesmo é o transporte, né? Mas mesmo assim a gente tira bastante, tanto homem como mulher. Nossa, que assim, dificuldade, né? O senhor falou que daria para tirar umas 5 a 10 pessoas ali por dia, não? Tem muita gente que poderia ser ajudada, né? Você falou de base ali no centro, o que seria bom para o senhor hoje? Ter um prédio, um local ali, isso iria facilitar um salão para vocês? Isso, no caso, que uma base missionária para nós, o que nós poderíamos fazer? Que nem os cafés. Se você vir aqui na minha garagem agora, você vai pirar. Está lotado lá de pão que chegou agora da casa do padeiro, que é, você precisa, eu vou te dar uma dica, eu vou te passar o telefone desse cara, é um pastor, amigo meu, brother, dono da maior hamburgueria que tem hoje aqui no estado de São Paulo, chamado Hollywood. E ele é dono da casa do padeiro, e ele é dono do restaurante Forno. Ele está agora, nesse exato momento, na Angola. O nome dele é Gabriel. A gente chama ele Pastor GB. Esse cara, ele começou fazendo um hambúrguer na porta da igreja, na Batista, ali na Liberdade, e hoje o cara é top. E ele passa hoje doação para vários projetos. Pra você ter ideia, 4 pão de hambúrguer dele é R$20. E ele não vende para mercado, só para esses lugares gourmet. Sim. Parceirão. Depois você fazer uma live com ele, vai ser tremendo. Chama Gabriel GB. E essa base, ela ia me ajudar no quê? Uma vez por semana, eu ia pedir, eu tenho amigos psicólogos,
ia dar um atendimento, consultório dentário, entendeu? Para poder... ouvindo, pastor? Deu uma travadinha, mas voltou. Pode falar. Um consultório dentário, entendeu? E eu queria, pastor, um dos sonhos meu. Oi, Grazi, um beijo, querida, Deus abençoe. Um dos sonhos que veio agora, logo depois da morte da minha mãe, que Deus levou a minha mãe, vai fazer 1 ano, e eu estou passando uma dificuldade com a minha sogra. Eu quero abrir, pastor, o nome de Jesus. Seria o quê? Uma creche para idosos. Eu quero abrir uma creche. Como que seria esse projeto no centro de São Paulo? As famílias deixam os idosos com nós, 8 horas da manhã. Cuidamos dos idosos. E 6 horas da tarde, as famílias vão buscar os idosos. Sim. Para esses idosos, nós vamos fazer mesa de dama, mesa de bilhar, mesa de dominó, psicólogo, médico, cuidar dos idosos. E do outro lado, nessa base, a gente vai fazer o trabalho de base com as crianças que moram no entorno. Jiu-jitsu, né? Cinema, circo, entendeu? Curso de missões. Esse seria o nosso projeto. Alimentação, tanto para as crianças, para os idosos e para a população da Cracolândia. Isso aí eu viajo, entendeu? O poder público tem condições. A igreja tem condições. Mas, sabe, pastor, eu cheguei num momento da minha vida que eu cansei de pedir. Eu cansei de, sabe, chegar e falar, puxa, mano, Jesus, eu cansei. Eu vou continuar do jeito que eu estou. Eu vou comer do fluxo, eu vou fazer meus curativos, eu vou tirar 1, vou tirar 2, mas eu cansei de pedir para eles. Eu estava com um missionário que ele marcou uma reunião que eu ia ter com o prefeito agora de São Paulo. A reunião ia ser na quinta-feira. O meu missionário era um engenheiro. Ele estava assim, pastor, ele estava milhão para me ajudar na base. Um cara que tinha conhecimento, um cara top, um cara que conhecia tudo, trabalhava na prefeitura de Carapicuíba, conhecia todos os trâmites para poder a gente abrir a base. Babão, vou te ajudar, Babão, tá aqui, Babão, meu mantenedor me ajudava, comprava camisa para me vender nas igrejas e tal. Babão, não marca nada. Quinta-feira nós vamos entregar o projeto. Minha esposa fez todo o projeto. Nós vamos entregar na mão do prefeito. Na quinta-feira. No domingo ele morreu. Nossa. Aí, pastor, eu falei disso. Aí eu falei, Deus, falei para minha esposa, falei, Jana, descansa. Vamos descansar, vamos deixar, Deus vai mover do jeito que Ele quer, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos estar no fluxo, vamos fazer o café, vamos tirar as vidas, vamos ajudar as clínicas, porque tudo é para Ele, é dele, né, pastor? Mas eu como ser humano, eu cansei de pedir, tanto para o poder público, tanto para a igreja, sabe? Eu vou te confidenciar um negócio aqui, que eu nunca falei isso em nenhuma live, nenhum podcast. Eu acho impressionante. As igrejas de São Paulo, 2.000, 3.000 membros, 4.000 membros. Mas na hora que é para lidar com dependente químico, com uma pessoa na cadeia, na rua, eles ligam para mim. Eles ligam para o Babão. Eles nunca ligam para o Babão perguntando como que o Babão tá, como que a Janaína tá, como que o Gabriel tá, entendeu? Está precisando de alguma coisa, precisa descansar. Mas quando é para mexer, quando é para cuidar de bandido, de morador de rua, de craqueiro, para ir no hospital orar pelo doente, a igreja top lembra do pastor Babão. Entendi.
sabe o que o pastor Babão faz? Eu vou. Porque o meu compromisso não é com o dinheiro deles, não é com o poder ministerial deles. Eu vou, pastor. Eu vou, eu oro, eu prego, eu entendo. Só que é impressionante, eu fico vendo isso, sabe, pastor? Eu olho e falo, poxa, nenhum deles. Eu não estou aqui me vitimizando, não é isso não, pastor, não estou não, sabe? Eu só estou aqui fazendo um desabafo que eu nunca fiz, que eu acho que, poxa, nós somos igreja, cara, entendeu? Ah, não, tá bom, você não pode pregar na minha igreja que seu linguajar é diferente, mas na hora de ir atrás do pessoal, então, parece que hoje a igreja ela é uma organização, não é um organismo, né? Então, vamos embora para frente, assim que, né, pastor? Vamos embora. Deus vai te honrar e como vem te sustentando, né? Faz 20 anos. É isso mesmo. 20 anos, o Senhor tem te sustentado, tem dado graça e o Senhor vai te honrar muito ainda, Babão. Em nome de Jesus, eu creio nisso, sabe? Não é que eu estou dizendo assim, ser reconhecido, não é isso não, mas é honrar você para que você possa continuar, não é, abençoando essas pessoas e resgatando ainda mais, porque Jesus está voltando, não é? A gente vê tudo que está acontecendo no mundo, Jesus está voltando e a gente precisa, como igreja, como você chama a sua igreja, né, igreja sem paredes, a gente precisa romper, não é, com o sistema e está lá onde as vidas estão precisando, onde as pessoas estão precisando. E glória a Deus, é um trabalho difícil, né? E é somente a eternidade que vai poder recompensá-lo aí, você, sua esposa. Pastor, deixa eu mandar um abração aí, que a pessoa está pedindo abraço. Um abraço pro Luiz, um salve, meu brother. E Rodolfo Baru, que Rodolfo é meu amigo, pastor, eu tenho ele como filho. Deixa eu te dar um testemunho. Esse doido veio lá de Campinas, ele sai de Campinas para vir comigo aqui. Eu acho que ele postou hoje sobre você, que eu sigo ele. Ah, você segue esse doido? Gente boa, pastor. Faz uma live com esse louco aí. Vou fazer. Mano, é menino de Deus, o Rodolfo Baru. E aí, pastor, ele sempre vai comigo. Aí ontem, pastor, nossa, que loucura. Nós tá na Cracolândia, aí ele ganhou um presente. Ele ganhou um pé de coqueiro do usuário de crack. Faz todo o tempo. Aí ele ganhou tal. Eu falei, Rodolfo, leva. Um abraço, Luiz. Aí ele levou, o coqueiro saiu no meio da Cracolândia. Só que antes, eu fui fazer um curativo, o coqueiro estava do meu lado. E Deus me trouxe algo no coração, sabe? Deus falou bem assim, fala para o povo que está assistindo esse vídeo, que eles podem ser como esse coqueiro. Eles estão aonde eles não querem estar, mas que Deus vai colocar eles aonde Deus quer colocar. Aí eu olhei pro coqueiro e falei, Rodolfo, vamos fazer um videozinho. Deus deu uma palavra, tal. E aí, pastor, a gente viu aquele coqueiro, Deus falou com nós. O Rodolfo levou o coqueiro para Curitiba, ou para Campinas. Aí o coqueiro está lá na casa dele. Até então o coqueiro estava na Cracolândia, largado, sem água, não estava no vaso. Mas Deus tinha um destino para o coqueiro, um lugar de honra. E Deus tem um destino para nós, né? Que é a glória eterna, né, pastor? É verdade, que legal, que bacana. Mas assim, pastor, foi um prazer, viu, conversar contigo. Como eu falei no início da live aqui, né? Já te acompanho há um tempo. E hoje tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais aí o seu trabalho. Você tem canal no YouTube também, né? Quem quiser, como é que... O canal no YouTube é Pastor Babão, né? O Instagram também, Ministério Fogo Cruzado e BR Babão, BR Oficial, e do Gabrielzinho, que é Gabriel Chegando, meu missionário. Né? Já tem YouTube também? Não, ele tem só Instagram, Gabriel Chegando. Gabriel Chegando. E tem também no YouTube, eu comecei agora, quem quiser, Leandro e Elaine na Irlanda. Você acha lá
lá no YouTube. Eu mostro um pouquinho da minha vida, mostro um pouco aqui da cidade, tem algumas mensagens lá também. E estamos aí. Quando eu for no Brasil, eu não sei agora quando que eu for, mas quando eu estiver aí, eu sempre fico em São Paulo, fazer questão de te conhecer pessoalmente, a gente tomar um café, te dar um abraço. Tá, joia, pastor, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da tua esposa. E a Bíblia diz que o maior não é o que está sentado à mesa, é o que serve. E nós estamos aí para servir. Conta sempre com nós, tá? Um beijo no teu coração, de todos vocês aí. Amém. E quem quiser te ajudar aí, mandar uma oferta, assim, como é que tem algum Pix? Como é que as pessoas podem abençoar? Aí, é só entrar no nosso Facebook, né? BR Babão, Ministério Fogo Cruzado, nas redes sociais, no Instagram, entendeu? Entrar lá, que ali tem os nossos Pix, ali a gente passa, quiser nos ajudar, quiser ajudar o Ministério, a gente estamos aí bem grato mesmo, tá bom, pastor? Amém. Agradeço aí, viu, pastor? Deus abençoe todo mundo que acompanhou também. Um beijo. Gente, amém. Fique na paz. Tchau, pastor. Tchau.